Olá, querido professor da revista Atitude, meu querido aluno da revista Atitude. Nós vamos conversar nesta lição sobre o início, ou pelo menos a primeira parte do estudo das sete cartas. Nós dividimos em nosso ciclo de estudos as sete cartas em duas partes. Trabalhamos hoje um conjunto de cartas e na próxima lição trabalhamos um outro conjunto ou o conjunto final de cartas do Apocalipse. São sete, discutimos algumas hoje e algumas na próxima lição. Eu lembro que antes mesmo de entrar nessa questão das cartas, tema da aula de hoje, eu preciso é, apresentar para você, em linhas gerais, aquilo que estou chamando de a estrutura do Apocalipse. Uma boa compreensão do Apocalipse começa definindo suas partes, onde começa e onde termina cada uma de suas grandes partes. Eu divido o Apocalipse em três partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 3, as sete cartas para as sete igrejas da Ásia. A segunda parte começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 11, a seção do rolo selado com sete selos. E a terceira parte, a terceira e última parte, também a maior delas, começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 22. Então são três sessões, e estas três sessões dão conta do Apocalipse. São três sessões que estão, de certa forma, interrelacionadas, mas trabalham o tema do Apocalipse quase de forma autônoma. Você pode ler uma sessão, e depois a outra, e depois a outra, e assim lendo as três partes de forma independente. Em seguida, eu preciso olhar para sete cartas, né, iniciando com uma reflexão de natureza geral. O que estas cartas nos informam sobre as igrejas? É difícil encontrar elementos históricos precisos, mas elementos históricos gerais nós encontramos. A partir da leitura das cartas, nós encontramos um certo perfil. E esse perfil dos membros da igreja aparece aqui nesta lição para você. Nós encontramos, dentre as sete igrejas, uma igreja que não recebe elogio nenhum e nem sequer encorajamento, que é a igreja de Laodiceia. Possivelmente era a igreja mais distante dos projetos, dos propósitos de Jesus e também do próprio João, o apóstolo, o profeta. Nós temos aqui duas igrejas que recebem muitos elogios e encorajamentos e não recebem críticas nenhuma, que são as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Coincidentemente, as duas menores cidades das sete. São cidades menores em comparação, por exemplo, com Éfeso, ou com Laodiceia, ou com Pérgamo. São, então, cidades menores. Se são cidades menores, talvez as igrejas também fossem igrejas menores do que as outras. E essas igrejas menores receberam muitos elogios de Jesus, muitos encorajamentos e poucas críticas, o que pode apontar para um perfil de igreja que agradava o coração de Jesus e também o coração de João. E, por fim, as igrejas de Éfeso, de Sardes, de Pérgamo e de Tiatira, que receberam muitas críticas e possivelmente quase nenhum elogio, né? Então, essas igrejas são igrejas distantes dos projetos e dos propósitos de Jesus. São as igrejas mais divididas internamente. Percebe-se que, pela leitura delas, há um conflito interno dentro das igrejas com relação à forma como os crentes deveriam se comportar, em relação ao Estado, especialmente. Então, esse perfil nos ajuda a entender o conteúdo das cartas. Trabalhamos também de maneira geral que estas igrejas enfrentam, além de um conflito interno, pelo menos quatro dessas enfrentam um conflito interno, crise entre os próprios membros, elas também enfrentam crises externas, e esta crise externa é a crise com a sociedade, dividida aqui em duas partes. Uma parte é formada por judeus, e estes judeus, membros da sociedade da Ásia, lá na região da Ásia do Apocalipse, eles provocavam dificuldades para as igrejas do Novo Testamento, para as igrejas de João. E, nesse sentido, esse grupo de judeus talvez até tenham colocado as igrejas em risco, denunciando os irmãos para as autoridades romanas. E um segundo grupo é o grupo de cidadãos romanos de uma maneira geral, ou seja, a sociedade romana de uma forma geral também é um problema, também é um perigo, também representa ansiedade para com a igreja, porque a sociedade como um todo também é adversária, é uma sociedade
que não age de forma pacífica para com as igrejas, na verdade, age de forma a perseguir e a oprimir os crentes em Jesus Cristo. Destaco também que um dos principais problemas desta época, nesta região, é aquilo que chamamos de culto imperial. O imperador, ele promovia o culto a si mesmo, como se ele fosse um deus, uma figura divina, e os membros da sociedade da Ásia faziam templos para o imperador, estátuas para o imperador e rendiam culto ao imperador. E convocavam as outras pessoas, todas as outras pessoas, para fazer esse mesmo ato de culto, e os crentes possivelmente não tinham facilidade para cultuar ao imperador. Não cultuando o imperador, eles eram perseguidos. Então, destaco que esses são os principais problemas enfrentados pelas igrejas do Apocalipse. Nesta lição, também apresentamos aqui para você algumas igrejas, por exemplo, a igreja de Éfeso e as questões ligadas a Éfeso, a igreja de Esmirna, trabalhamos também a igreja de Pérgamo e ainda trabalhamos aqui a igreja de Tiatira, que é a maior carta, possivelmente a igreja que mais deu trabalho, estava dando trabalho para João naquela época. Termino apontando para você, lá no finalzinho, que Jesus Cristo caminha com a igreja de Jesus nunca está sozinha, e isto deve alimentar a nossa caminhada cristã, deve fortalecer a nossa fé. Nós paramos por hoje, continuamos conversando na próxima aula. Até lá, se Deus quiser.